Em primeiro lugar, gostaríamos de dar as boas-vindas. Estão aqui presentes, podendo acompanhar um pouquinho do nosso trabalho. Para você que está chegando agora, nós somos Diego e Paloma. Eu vou falar um pouquinho de mim, e aí a Paloma vai falar um pouquinho dela. Para começar, eu sou um homem negro. Eu tenho cabelos curtos, cortados em máquina 1. Estou usando a camisa do TDC, da nossa trilha diversidade aqui, né? E tenho umas bochechas bem redondas, bem grandes. Tenho os olhos verdes. Bom, eu sou a Paloma e eu sou uma mulher de pele clara, eu uso óculos, hoje camisa preta, né, uma camisa polo preta do TDC e tenho cabelo castanho na altura do ombro. E aí agora a gente vai trazer para vocês a nossa apresentação, que são profissionais diversos, marca forte e design inovador com representatividade, acessibilidade e inclusão. E aí a gente vai falar agora, assim, aqui tem a nossa programação, né, do roadmap, essa trilha toda, e a gente vai passar por que estamos aqui, sobre os processos seletivos, a contratação de pessoas com deficiência e o novo normal. E o detalhe, quando a gente traz essa questão de diversidade aqui, a gente vai falar com recorte em pessoas com deficiência. Então, claro, todos nós trazemos outros recortes também, e isso vai fazer parte dessa diversidade. A gente também trouxe aqui um recorte bem focado em pessoas com deficiência, tá? Com alguns números e estatísticas referente a esse público. Primeiro, nós estamos aqui no momento da apresentação, e minha formação é em Ciências e Humanidades, estou terminando relação... Estudo Ciência da Educação também, e o que eu faço aqui, eu adoro a parte de acessibilidade, inclusão, e trabalho no Mercado Livre, e lá eu faço isso também, assim, eu tô com acessibilidade e inclusão, e desde 2016 trabalho com acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, e enquanto eu ainda nem sabia que eu era uma pessoa com deficiência. Somente em 2018 eu tive meu laudo, descobri que eu era uma pessoa autista. Então, assim, isso foi para mim uma surpresa, porque eu não sabia que eu seria autista. E aí, agora, eu passo aqui para o Diego também. Eu vou deixar essa apresentação para todos vocês, depois no link, já vou colocar até aqui esse link para vocês poderem acompanhar, porque ela está acessível, e à medida que eu... Está totalmente acessível a apresentação para quem tiver um leitor de tela também, tá bom? Diego, contigo. Eu sou da área de formação em Ciências Humanas, na sub-área História. Não comecei a minha vida profissional na área de tecnologia. A minha vida profissional, ela começou, na verdade, com música, educação musical. Depois eu fui para a História e agora eu estou aqui na tecnologia. Meu interesse em acessibilidade nasceu em 2019, quando eu recebi um convite do Manuel Falcão, então diretor do Departamento de Comunicação e Brand da Globosat, de que, numa conversa que nós tivemos, ele me perguntou se os produtos deles eram acessíveis. E eu disse que não. E perguntou se havia produto no mercado que fosse mais acessível que o dele. Eu disse que sim. Daí surgiu esse desafio, esse interesse em trabalhar com acessibilidade. Entretanto,
para você trabalhar com acessibilidade, não basta você ser uma pessoa com deficiência que sabe mexer muito na internet, que sabe usar muito bem a internet. Saber usar uma ferramenta de tecnologia assistiva não o torna capacitado para ser um profissional de acessibilidade. Ele é um pré-requisito, mas ele não o torna capacitado. Por isso, eu não consegui ter êxito na minha missão, principalmente porque todo o processo de explicar defeitos de acessibilidade, impactos de acessibilidade, não eram possíveis de serem passados por mim, né, para a equipe técnica e tudo mais. Diante desse desconforto e de achar que eu realmente não faria um serviço a contento, nós decidimos traçar outros caminhos. O Grupo Globo, em princípio, tentou arrumar uma outra colocação para mim. A gente não conseguiu chegar num denominador comum, até que em 2020 eu conheci o Bruno Gober, que me deu o treinamento e a oportunidade para integrar o time Everest. Perfeito. E aí agora a gente segue aqui contando um pouquinho do que porque estamos aqui e o que nos uniu, começando o Diego falando um pouquinho dessa história e como nós chegamos para fazer essa dupla e essa composição. Verdade. A gente se conheceu a partir da palestra que a Paloma deu no TDC passado. E a partir dessa palestra, dada por ela, e também numa outra palestra dada pela Milena Yamamoto, eu fui procurar a Milena, porque nasceu no meu coração a vontade de unir forças. Não de unir forças para vir aqui, mas de unir forças para que pudéssemos estar em constante troca de experiências, ideias e cases de sucesso e de insucesso, porque os insucessos permeiam a vida da pessoa com deficiência. Alguns insucessos, claro, são responsabilidade nossa, e outros insucessos, obviamente, são responsabilidade do mercado, que ainda está se preparando para receber pessoas como nós. A partir do momento em que eu cheguei até a Milena, ela chegou e falou para mim: eu acho que a ideia é brilhante, inclusive eu vou te indicar uma pessoa que tem um foco muito parecido com o seu, que é a Paloma. E aí, quando a Paloma e eu tivemos a primeira conversa, foi incrível. Foi, assim, extasiante, assim. A sensação, toda vez que eu converso com a Paloma, eu fico com uma sensação de euforia imensa, porque a Paloma agregou todo o conhecimento que eu podia ter, e ela trouxe um conhecimento muito vasto da área acadêmica, da área corporativa e das próprias vivências. Então, essa troca que a gente teve aqui no TDC foi brilhante. E já vai aí, ó, meu beijo para a Milena, não sei se ela está vendo a gente nesse momento, e os meus agradecimentos para toda a equipe do TDC que fez essa amizade muito linda que a gente está tendo agora. Exato. E eu tenho mesmo a dizer sobre o Diego, porque assim, sempre uma troca fantástica que a gente tem. E então, assim, a partir desse último TDC, né, no anterior, a gente começou a conversar e a gente passou, inclusive, para processos seletivos, a gente chegou a esse ponto e foi o que nos uniu mais ainda. E aí aqui a gente vai passar nesse momento para falar sobre processos seletivos e as pessoas com deficiência. Nossa,
esse termo, vamos lembrar o conceito de deficiência, porcentagem de pessoas com deficiência no Brasil, e capacitismo, né? Então, a gente vai fazer esse papo. E a gente vai falar um pouquinho aqui de pessoas com deficiência, no caso, no Brasil, como é definido, na verdade, essa definição vem da Convenção, né, de Pessoas com Deficiência da ONU, que são aquelas pessoas que elas têm impedimentos, que são de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que podem ser transitórias ou permanentes, né? E, no geral, a gente utiliza aqui no Brasil a classificação de quando isso se torna permanente. E aqui a gente tem 45 milhões de pessoas com deficiência e que é cerca de 24% da nossa população. É um número bem expressivo. E sobre capacitismo, a gente trata, não sei se todo mundo significa capacitismo, mas é o preconceito contra a pessoa que ele é previsto, né? Ele é previsto na Lei 13.146 e pode sofrer pena de reclusão quando a gente detecta esse tipo de preconceito contra as pessoas com deficiência. E um exemplo de capacitismo é o que está aqui na imagem. Uma pessoa com mobilidade reduzida, um garoto ela está com uma amiga, pergunta, dirige-se à sua amiga, que não tem nenhuma deficiência, e pergunta, e o que a sua amiga vai querer? Ao invés de falar diretamente para a pessoa com deficiência, né? Então, a própria amiga já responde, pergunte diretamente a ela. Então, esse é um exemplo de capacitismo. E aqui, só falando um pouquinho mais da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que tem as penas, né, vai de 1 a 5 anos para as pessoas que discriminarem pessoas com deficiência. Então, não é uma brincadeira, isso é bem sério, e existem vários termos, vários vocabulários que a gente utiliza dia a dia e parece brincadeira, mas é capacitismo, né? A gente não vai passar tanto em relação a isso hoje, a gente não vai aprofundar, mas num outro momento a gente vai falar. Eu gostaria agora de passar para o Diego sobre a questão do processo seletivo e a pessoa com deficiência visual. Então, segundo um relatório produzido pela Talento Incluir, né, 59% das pessoas com deficiência já sofreram preconceito no seu processo seletivo, né? E o que é esse preconceito? O que é esse capacitismo? E aí que surge, né, muitas das ideias que a gente tem, né, você chegar num processo seletivo e antes das suas capacidades para vaga, antes de você ter condições de igualdade de concorrer com qualquer outra pessoa, a sua deficiência está na frente. Ela passa na frente e ela é um ponto de atenção que o recrutador tem, e esse ponto de atenção, na maioria das vezes, é um denominador excludente, né? Onde você não vai conseguir ser empregado. Por exemplo, vou citar um exemplo pessoal meu. Já aconteceu de eu ir fazer um processo seletivo em que você tinha que preencher um papel, um formulário que era em papel, e eu pedi ajuda para alguém preencher. Aí me perguntaram, ué, mas você não trouxe ninguém com você para preencher? E eu falei que não. Então a gente vai ver se a gente consegue alguém para preencher. Eu fiquei meia hora sentado esperando, e aí veio alguém e preencheu. E assim, só que eu nem cheguei, os outros colegas passaram para fazer o próximo processo, que era uma redação, e eu, infelizmente, fui desclassificado, não podendo dar continuidade ao processo seletivo. E, Diego, uma dúvida. Aqui a gente colocou uma imagem de uma pessoa lendo braille.
Toda pessoa com deficiência visual, ela tem essa habilidade de leitura em braille? Não. Isso seria uma forma de avaliar a pessoa com deficiência visual num processo seletivo? A verdade, Paloma, é que nós, apesar de termos deficiências parecidas, por exemplo, vou citar o exemplo do nosso caro senhor coordenador, senhor Bruno Welber, nós temos deficiências iguais, mas nós temos competências e capacidades diferentes. Eu posso ser alfabetizado em braille, coisa que sou, e o Bruno pode não ser, ou o contrário. Por exemplo, ele programa, eu não programo. Então, o ideal num processo seletivo é que você tenha mais de uma maneira, mesmo se tratando da mesma deficiência, é que você tenha mais de uma maneira de recrutar, mais de uma maneira de, se você tem formulários, testes que precisam ser aplicados, e você realmente não pode abrir mão desses testes, a melhor maneira é que você crie mais de uma maneira de aplicar esses testes. Por exemplo, se você tem um formulário, ele pode ser preenchido em braille, ok, maravilha, mas ele também poderia ser preenchido via algum dispositivo, seja computador, seja tablet, celular, desde que, claro, esteja habilitado com leitor de tela para pessoa com deficiência visual, ou até mesmo oralmente, em que oralmente, né? E também transcrito, da maneira que o deficiente visual vai falar as informações, vai dar as informações, e a pessoa que vai estar recrutando vai colocar aquilo em papel, como nós já temos em alguns formatos, por exemplo, de aplicação de prova de concurso público, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, né, e isso é uma maneira de você estar sendo diverso no seu momento de recrutamento. E isso faz com que a pessoa ela demonstre todas as suas potencialidades no momento de processo seletivo também, né? Porque a ferramenta adequada faz toda a diferença. Então, isso é muito importante. E aí, só para traçar um paralelo, o que o Diego falou é muito importante para que qualquer pessoa, qualquer recrutador saiba que é a mesma coisa que acontece com o surdo. Nem todo surdo é alfabetizado em Libras, nem todo surdo é oralizado, nem todo surdo é também alfabetizado em língua portuguesa. Então, a gente tem que saber essas diferenças e a gente tem que perguntar como a pessoa ela quer ser avaliada, qual é o melhor mecanismo para avaliá-la. Então, isso é muito importante. E eu digo também que a gente tem uma questão com o autismo, no caso. No caso das pessoas autistas, 85% delas estão fora do mercado de trabalho, e o principal motivo é o capacitismo, porque, assim, sempre parte-se de um estereótipo, né? Qual é a reação quando muitos recrutadores lá no LinkedIn, que eu sou apenas uma pessoa com deficiência, eu só deixo a sigla. E quando as pessoas me ligam, e aí elas começam, nossa, mas você não parece autista, você fala muito bem, e nossa, já fez faculdade, já fez isso, você parece muito inteligente, como se fosse realmente uma questão de, como se estivesse elogiando, mas isso não é um elogio, gente, isso é realmente capacitismo, mas, infelizmente, essa situação, né, no nosso país, e na empresa na qual eu trabalho, eu não tive essa barreira desde o início. Eu pude falar em todo o meu processo seletivo da minha deficiência, eu pude falar como eu fui tratada, assim, da questão da minha deficiência, em nenhum momento isso foi critério para que eles me aceitassem ou não, e eu conheço, inclusive, outras empresas que são assim também. No entanto, ela não é a realidade da maior parte das empresas, tanto é que a gente tem muitos autistas fora do mercado de trabalho, e então, por não ter, a gente não ser padrão, né?
e não ter toda a sociedade ainda acessível e inclusiva. Agora a gente vai passar para essa parte para falar a respeito de contratação de pessoas com deficiência, passando pelo roadmap de legislação, perfil de profissional contratado e motivações, né? Mudança de mindset. Sobre a questão de contratação de pessoas com deficiência, vem aqui com uma questão de inclusão no mercado de trabalho. A gente pode lembrar aqui um pouquinho do histórico da nossa lei de cotas, a chamada lei de cotas. E que aí eu queria saber, antes de entrar mais a fundo nesse tema, Diego, vamos lá, você quer tratar desse tema? Como que a gente aborda? Bora lá. Então, é muito importante que a gente comece esse tema fazendo uma reflexão muito interessante que está disponível aí no nosso slide no Prezi, tá? Não sei se tem alguma pessoa com deficiência visual nos assistindo. O Prezi foi algo mais acessível que a gente encontrou. Veja bem, eu usei acessível e não acessível. Para ser acessível ainda tem alguns pontos, mas o Prezi é o mais acessível, né? E aí, uma coisa muito importante que a gente precisa começar a refletir as pessoas, as empresas, elas não contratam a pessoa com deficiência. E não por serem pessoas, mas é porque a gente tem uma legislação por trás. Uma legislação que agora, se eu não me engano, vai completar 30 anos, não é isso, Paloma? Isso mesmo. Então, é uma legislação de 91, né? E que uma empresa a partir de 100 funcionários, ela já tem que começar a contratar pessoa com deficiência. E o problema que a gente tem hoje nos nossos processos de recrutamento e em todo esse ecossistema que a contratação de pessoa com deficiência, que, assim, procura-se a deficiência mais leve para preencher os cargos. Você não está procurando a pessoa com deficiência e nela achar as competências que você precisa. A verdade é que a gente escuta das mais variadas histórias de casos que empresas procuram deficiências muito leves para poder praticamente parecer que a pessoa não tem deficiência, né, Paloma? Sim, e é muito triste. O Diego falou que não precisaria, se a gente pensar, de uma legislação para contratar uma pessoa com deficiência, porque trata-se de uma pessoa, né? É exatamente isso. Uma pessoa que tem uma característica a mais, porque veja, hoje a deficiência ela é tratada do ponto de vista social, então a deficiência ela faz parte desse ser também que nós somos. Então o meu autismo não tem nada de errado comigo, como muitas pessoas querem com aqueles símbolos do autismo como se fosse quebra-cabeça e faltando uma pecinha. Não, não isso, não está faltando nada. Na verdade, é uma característica minha, não tem nada errado comigo. É algo mais diferente, é algo que me torna, especial no sentido que as pessoas utilizavam necessidades especiais. Não, é especial mesmo, né? Então, assim, porque eu começo a ter habilidades e penso de forma distinta de todas as pessoas que têm um pensamento, um funcionamento neurotípico, né? Então, que é como a gente chama as pessoas que não têm autismo. No meu caso, gente que tem o funcionamento autístico, né? Do modo de pensar. E é isso que me traz toda essa diferença. E aí, sobre a legislação aqui, a lei de cotas, a gente tem todo esse passo a passo até 200 funcionários, 2%, entre 200 e 500 funcionários, 3%, 501 e 1.000,
4%, a partir de 1.000 funcionários, de 1.001, a gente tem que contratar 5%. Ainda é muito baixo, né? E que certos transtornos que a gente vai reconhecendo ao longo do tempo não estão abrangidas aqui, como o grande guarda-chuva da neurodiversidade, das neurodivergências, melhor dizendo, como no caso do TDAH, dislexia, descalculia, disgrafia, isso não está abrangido aqui. Será que a gente precisa toda vez acrescentar uma linha na nossa legislação? Eu acho que não precisaria isso, mas vamos adiante. Para isso a gente tem na própria legislação uma questão de que elas não cumprem nem o mínimo de contratação, né, que dirá contratar outras pessoas com outras condições, e que eu volto a dizer, isso não precisaria porque agrega valor, né, a partir do momento que a gente contrata uma pessoa que é diversa, uma pessoa que traz uma característica que é diferente de todo o restante do grupo, a gente está agregando valor à companhia, a gente está agregando valor às organizações, mas para aqueles que não cumprem, a gente também tem as multas. Nada assim, vamos dizer, amigáveis. Essas multas, elas podem variar de R$ 2.143 até R$ 3.214 por cada vaga irregular. Então, não é uma pequena multa, pode haver um ajuste ou outro, pode haver um tempo de ajuste para a empresa, mas normalmente o Ministério não deixa isso muito barato, não. Agora tem uma situação aqui do Ronaldo, que o Ronaldo é cego, e aí eu gostaria de deixar para o Diego compartilhar essa situação. O Ronaldo, ele fala que, além dele, outras pessoas com deficiência já foram desclassificados em processos seletivos, e ele coloca o seguinte, que se ele tiver numa entrevista, tiver ele e um semi-analfabeto, vai passar o semi-analfabeto, porque ele é pessoa com deficiência e talvez o semi-analfabeto não é pessoa com deficiência. Isso, gente, prestem bem atenção no que eu vou falar. É um ponto de dor. Para qualquer pessoa. E aí, eu não estou falando só de pessoa com deficiência. É um ponto de dor para a pessoa LGBTQIA+. É um ponto de dor para a pessoa negra. Pode ser um ponto de dor para um refugiado morando no Brasil. É um ponto de dor para quem sofre. Estar num processo seletivo é estar diante da capacidade, da oportunidade de provar o seu valor diante daquela vaga, daquele desafio. Toda vaga de trabalho que você, recrutador, coloca no mercado é um desafio que você propõe. E cada pessoa que se propõe, se coloca na condição de se candidatar à sua vaga, veja bem, ela está se colocando na posição de aceitar um novo desafio. E se você colocou um desafio na mão dela, você colocou a vaga pública, certo? Se a vaga está pública, o desafio pode ser aceito por quem quiser. Você vai escolher, dentro das capacidades e competências, aquele que melhor preenche as qualificações, né? Os requisitos para fazer parte desse novo desafio. Só que a partir do momento que você coloca um desafio e eu, pessoa com deficiência, aceito esse desafio, você não pode me limitar. Você não pode criar uma barreira. Você não pode colocar um obstáculo a mais para mim, porque eu sou deficiência. A gente quer facilidades? Não. Nossa busca com essa fala, com essas reflexões, não é facilidades. A gente não quer mamão com açúcar. A gente só quer igualdade de condições. Todas essas reflexões feitas aqui são com o único propósito de fazer que todos nós, inclusive nós que estamos
propondo essa comunicação, é um desafio, é um propósito de que nós reflitamos sobre todo o processo de contratação de pessoa com deficiência no Brasil. E aí, reflexão, e antes um detalhe, quando ele existe de verdade, não é uma persona que foi colocada aqui, né? Acho que vale isso. Então, ele existe de verdade e esse desabafo foi retirado de uma revista. Então, inclusive a referência está no Prezi. Isso. E aí a gente tem como perfil aqui para pessoas com deficiência, normalmente todo mundo acha que se resolve com rampa, né? Então, assim, não que a gente não tenha que colocar as rampas e acessibilizar para as pessoas com deficiência física, né? Mas a gente não resolve a questão de acessibilidade colocando rampas apenas, e contratando apenas, mas a gente tem que trazer um universo, né, que seja todas as deficiências. Você tem o diverso. Sim, você tem de explorar, inclusive para os e o perfil mais contratado é ainda de pessoa com deficiência física, depois pessoa com deficiência auditiva, em terceiro lugar apenas a pessoa com deficiência visual, reabilitados, vem logo em seguida intelectual. Normalmente as pessoas confundem e colocam o autista como deficiência intelectual, mas nem todo autista tem deficiência intelectual, é importante ressaltar isso também. E deficiência múltipla, nossa, esses realmente não, dificilmente uma empresa vai contratar, e quando contrata é para uma vaga que a empresa ela só realmente para suprir uma cota. Isso é uma humilhação, tá? Empresas não criem vagas, não queiram apenas cumprir cotas. Contratem pessoas, não contratem deficiência, não contratem uma cota, mas contratem pessoas. E aí a gente passa aqui para um exemplo de um case de sucesso, e eu volto para o Diego para ele contar esse caso do Itaú, que é do Gabriel. Esse caso é do Gabriel Vicalvi, eu acho que é assim que fala o nome dele. E o caso de sucesso do Gabriel é muito interessante, porque é o que a gente fala todo dia, até quando a gente vai falar sobre acessibilidade para as pessoas, a gente fala que para ter acessibilidade em todos os lugares é preciso de uma coisinha chamada empatia. O caso do Gabriel é um caso tão legal, tão bonito, que o cão-guia dele ganhou um crachá no banco. Ganhou um crachá para trabalhar. O cão do Gabriel, que inclusive ele perdeu há pouco tempo, infelizmente o Gabriel teve essa perda, tinha um crachá. Eu tô ficando emocionado, porque eu também perdi meu cachorro há pouco tempo, e assim, a gente sabe que os animais, às vezes, na vida da gente, têm uma importância muito, muito grande. E o Gabriel é um case de que você pode ocupar uma função dentro de uma determinada organização que realmente te dê responsabilidades e que te faça mudar a vida de milhões de pessoas. É o caso do Gabriel, que atende acessibilidade dentro de um dos canais do Banco Itaú. É o meu caso dentro da Everest Brasil. É o caso da Paloma dentro do Mercado Livre. Bem, porque a gente resolveu trazer o Itaú, não porque nós sejamos patrocinados por eles, não por eles, nada disso, mas é porque a gente, quando tem empresas para a gente falar mal, a gente costuma trazer, mas acho que é importante também destacar as empresas que fazem alguma coisa que são importantes, né? Então, meu Deus, são esses casos, e agora a gente... Desculpa, gente. Imagina. E aí, que nem o caso a gente também tem outra pessoa aqui, que é o Iago,
E o Iago, ele trabalha como analista de modelagem financeira. Ele descobriu bem depois, já teve um diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista, e ele também trabalha no Itaú, né? Então, o Itaú, ele busca realmente contratar diversos perfis de pessoas com deficiência. E aqui, trazendo uma pesquisa que foi feita pela Abcom PCD, o Danilo Marcum me compartilhou esse arquivo. Muito obrigada. E pensando que, né, normal, a gente tem um perfil de pessoas com deficiência, que são 24% da nossa população, como eu já dito lá atrás, 3/4 da população, como mostra aqui no nosso gráfico, ela tem um hábito de consumo que ganha até R$ 5.724 dessa população. No que se comprar por um smartphone, assim, incluso dentro de uma organização, é importantíssimo. E uma organização, ela tem um papel muito importante do ponto de vista de política pública e responsabilidade social, para fazer a inclusão de pessoas com deficiência, porque isso é uma responsabilidade de todos, né? E todos os recortes também, ressalto aqui que não é apenas de pessoas com deficiência, mas é de todos os recortes possíveis. E, nesse caso, a diversidade, ela traz ganho para todo mundo, né? Inclusive para a empresa, como eu já havia até comentado, com possibilidades de inovações e produtos mais prontos, né? Mas é a sua meta? Você quer realmente trazer? Pode ter esse custo no início, mas já existem linhas de crédito, inclusive para as empresas que querem acessibilizar os seus locais de trabalho. Mas você está de verdade comprometido com a acessibilidade, com a inclusão dos seus funcionários? Bom, para o novo normal, existe aqui duas possibilidades. Você quer falar sobre essas duas possibilidades para a gente já... Diego? Então, e aí essas possibilidades que a Paloma aventou são... você pode... O que você quer para a sua empresa no futuro? O que você quer... seja você um recrutador, seja você um UX-writer, seja você um desenvolvedor, seja você um UX-designer. O que você quer para a sua empresa? Porque todos nós, mesmo que impactados com as possibilidades mercadológicas profissionais, né? Quando estamos em uma empresa, a gente tem um objetivo, é fazer dessa empresa melhor. É para isso que nós somos contratados. Então, o que você quer para a sua empresa dentro desse novo normal? Você quer uma empresa que estimula a diversidade, que contrata pessoas diferentes, com pensamentos diferentes? Claro que esses pensamentos todos vão estar imbuídos em uma única causa: fazer da sua empresa um lugar melhor para se trabalhar. Porque a partir do momento que você tem um lugar para trabalhar, diverso, o seu produto chega diverso para o público. Você quer isso? Pensa se você quer isso. Mas você também pode querer manter velhos hábitos, continuar excluindo. Você pode manter velhos hábitos de não querer ter diversidade. É uma escolha sua. Garanto, a única coisa que eu posso garantir é, em relação a todos os outros produtos que estão se reinventando, o seu, infelizmente, vai estar um pouquinho mais empobrecido. E hoje, no business, não existe mais, e aí eu gosto muito de trazer uma reflexão feita pela Luísa Trajano, que é uma pessoa com quem eu já conversei, e que, cara, é uma das pessoas muito mais humildes, assim. E a Luísa diz uma coisa. A Luísa Trajano, para quem não conhece, não está fazendo ligação entre o nome e a pessoa, é a dona do Magalu, tá? E ela diz o seguinte, que não existe mais aquele negócio de que só pode pensar em vender.
só quer vender e não quer mais nada. Que o único propósito é vender, fazer propaganda para vender e estimular até mesmo o consumo pelo consumo. Hoje, você tem que ter um negócio que se preocupa principalmente com quem colabora com você, com quem está no seu dia a dia de trabalho. Você tem que ter um negócio que seja sustentável internamente para que ele se reflita no âmbito externo. Uma prova do engajamento de marcas que não levam o negócio pelo negócio é a própria atuação de empresas como Itaú, como o próprio Magalu, né, no movimento Unidos pela Vacina. Temos empresas, por exemplo, como a Everest Brasil, que é uma empresa que está sempre estimulando a contratação de pessoas com deficiência. Hoje, nós temos um time focado apenas em acessibilidade, ou seja, nós somos 71. Vejam bem, eu não estou dizendo 10, 20, eu estou dizendo que somos 71 pessoas focadas 24 horas por dia em acessibilidade. Eu falo 24 horas por dia porque muitos dos meus colegas, mesmo quando estão fora do expediente de trabalho, estão pensando em acessibilidade. Porque acessibilidade, no nosso time, é um propósito, é realmente uma missão. Quando a gente abre o nosso computador todo dia, a gente está realmente com foco em tornar um mundo acessível. Eu sei que parece uma utopia, mas a gente segue firme na missão, assim como a Paloma também. E eu quero passar a palavra para a minha amiga Paloma, para ela fazer as considerações finais dela, para a gente também agradecer a oportunidade de estar aqui, que é sempre emocionante, é sempre muito, muito lindo isso. Gente, eu queria agradecer a oportunidade aqui, então, finalizando, tem o QR Code que leva tanto para o meu LinkedIn quanto para o LinkedIn do Diego, e muito obrigada pela oportunidade, por todos aqui do TDC, obrigada por quem está aqui nos assistindo.